Amém. Hoje nós vamos falar um pouco sobre trem. Alguém já andou de trem? Já? Foi legal a experiência? Nunca andei de trem. Já viram algum trem passando, pelo menos? Alguém já viu o trem passando? O barulho do trem? Tá bom. Hoje eu queria trazer algumas características. O Felipe me pôs uma foto que não dá para ver direito daqui. Ok. Existe um significado com como o trem é formado. Se você olhar em linha reta, o trem é formado por um lado, que tem um trilho meio prateado, né? Do outro lado também, e no meio dele tem placas de madeira. Se você olhar e olhar só de um lado, você vai perceber que o trem tem o formato de uma cruz, de um T. E o trem, ele tem 3 bases principais. O nome primeiro é base, que é onde contém o patim e acoplado ao terreno, e ele é sustentado pelo boleto. O boleto fica na altura do trilho, que é aquela parte prateada que a gente vê, que é onde fica efetivamente passando as rodas. E a alma, achei interessante essa palavra, a alma, é a parte central do trem, que conecta as 2 outras partes. A alma está na parte central e é construída por madeiras, que tem a função principal de suportar os trilhos e manter fixa a distância entre eles. Eles são rígidos, mas têm elasticidade. A elasticidade na física, ela significa que é um corpo que sofre deformações, mas que também volta à sua origem parcial ou efetiva, ela consegue ser transformada. E a razão dos trilhos estarem juntos, mas se você olhar bem de perto, eles têm uma distância entre as madeiras, é para que elas possam se dilatar e não entortar. Se você estiver sobre um trilho do trem, se você passar pelo trilho do trem, você vai perceber que há uma espécie de brita entre essas partes. E a brita, ela está ali para rodear os trilhos, e é um material que apoia e repara que, até o fim, o impacto do peso das cargas que vai passar de um trilho para o outro, a brita, ela torna esse impacto menor. Quando olhamos para o trilho do trem, se a gente for olhar, a sensação que eu tive quando eu estava lendo foi, eu vi a cruz. Porque o madeiro, lembra a madeira? Do fundo do trilho, da onde vai passar o trem. E o Senhor Jesus, ele foi estendido sobre um madeiro, foi pregado numa cruz e se entregou por mim e por você. Essa noite, né, eu sinto assim, quando eu estava preparando a palavra, eu sinto que o Senhor quer nos voltar ao trilho do amor, da bondade e do cuidado do Senhor. É como se o Senhor quisesse que os nossos trilhos permanecessem nele. Não sei você, mas eu percebo muitas vezes as pessoas arriscando estar em trilhos que não são caminhos legais, que são caminhos ruins, que são caminhos que conseguem satisfazer a nossa carne, mas não são trilhos que satisfaçam a nossa alma, o nosso espírito. Eu percebo hoje, muito fácil as pessoas se arriscarem para fazer aquilo que dá vontade na hora, mas esquecem das consequências que existem. E se você pode, quando você está trilhando, né, se você estiver dentro do trem, o maquinista pode dar um comando e dizer, vira a chave para que haja uma curva que eu pegue o outro trilho. E nós podemos fazer isso, Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas até que ponto nós
precisamos fazer isso. As nossas escolhas. Às vezes, os nossos trilhos estão abrigando segredos. Às vezes, estão abrigando desejos ilícitos. Às vezes, estão abrigando vingança, falta de perdão, ambição egoísta, mentiras, fantasias, pensamentos de menos-valia, sentimento de rejeição, abandono, raiva, vontade de matar, vontade de morrer. Vontade de abandonar o trilho certo. Vontade de não vir mais a esse lugar todo domingo. Vontade de vir algumas vezes, outras não, fico em casa, vou me divertir. Não estou dizendo que não pode. Estou querendo dizer que os nossos pensamentos muitas vezes nos levam a isso. Vontade de roubar. Desejo por alguém que eu não posso ter. Vontade de dormir o dia todo. Vontade de comer o dia todo. Às vezes o nosso trilho vai em busca da idolatria, de um corpo perfeito, de achar que a estética vai dar certo. O botox pode até funcionar por um tempo, mas o tempo cronológico vai vir. E por mais que você tente, uma hora vai aparecer alguma ruga. Quando a gente morava lá fora, o padrão dos americanos, não todos os lugares dos Estados Unidos, né? Mas onde nós moramos, o padrão deles era Barbie. Todo mundo muito magro, muito magro. E a gente ia nos parquinhos, as mães tinham 4, 5, 6. Tiago teve um amigo do curso que tinha 10 filhos. E as mulheres tudo magrinhas. Eu falei assim, impossível isso, gente. Não é possível que tiveram filhos. E, sem querer, a gente caminha pelo trilho da comparação, do julgamento. E eu dizia, não é possível. Não consigo emagrecer nada e essa mulherada tudo magrinha. Mas é porque o biotipo dela era assim. Nós somos considerados latinos. A mulher brasileira tem curva. Eu não vou conseguir nunca ser Barbie. Reta, como elas são. Mas, às vezes, a gente trilha esses caminhos. A gente deseja coisas que não são do Senhor e nos tornamos escravos. E quando a gente se torna escravo, é muito difícil sair. É muito difícil enxergar diferente. É muito difícil você conseguir perceber que aquilo não é tudo. Às vezes a gente caminha pelo trilho do dinheiro, de querer sempre mais, e nunca estar satisfeito com o que o Senhor tem te dado. E a gente quer mais para comprar mais, para ter mais, para dizer que tem mais. E todos esses trilhos são trilhos de destruição para a nossa vida. São trilhos carnais que levam à destruição. E eu sei que eu e vocês passamos por isso. Não precisa levantar a mão, mas todos nós já passamos por alguma coisa dessa aqui. É verdade ou é mentira? Todos nós já passamos por algo aqui. Todos nós, um dia, ou às vezes até estando aqui, ouvindo as mensagens todas as noites de domingo, trilhamos alguns caminhos errados durante a semana. Temos pensamentos de trilhos errados. Julgamos. Ontem eu estive conversando com uma pessoa que ela começou a falar umas coisas, e quando eu falei
uma outra coisa, ela já veio assim, com um monte de farpa na boca. Eu falei, Jesus amado. E aí eu percebi, eu falei assim, não é por aí não, é diferente, você está enganada. Porque a gente julga. Porque a gente fala coisas que a gente não deve falar. Eu não tenho como dizer da vida de ninguém, porque eu não estou na vida de ninguém. Eu só tenho como dizer da minha vida. E mesmo assim, às vezes a gente erra, né? Não tenho como dizer. Eu não tenho como dizer que a pessoa tem que fazer aquilo, tem que agir daquele jeito, tem que fazer aquele outro. Não posso, porque eu não sei como ela vive. Queridos, aprendam uma coisa. Quando alguém chegar com um trilho desse perto de você, diga para a pessoa, eu não tenho como saber a vida dela. Eu não quero ouvir. Corta a fofoca. Corta a mentira. Porque isso faz mal. Isso vai nos contaminando a ir também pelo mesmo trilho. Entende? Nós somos muito parecidos com quem a gente caminha de perto. Os casais são muito parecidos um com o outro porque caminham todo dia. As famílias são muito parecidas porque estão juntas sempre. Se a gente olhar a família, por exemplo, do Bernardo e do Breno, Augusto e Zelina, a gente sabe que eles choram. Um chora, o outro chora, todo mundo chora. Então, quando eles vão falar, chora, é um padrão deles. Né? A gente já sabe, a gente conhece. Mas existem algumas coisas que a gente não conhece, não tem como a gente dizer. Cuidado com o trilho que você caminha, que você escolhe estar. Deus nos deu essa liberdade da escolha. E como nós vamos escolher depende de nós. O que eu vou fazer com o meu dinheiro depende de mim. O que eu vou fazer com a minha saúde depende de mim. Se eu escolho mudar a minha saúde, eu preciso fazer algumas coisas práticas para que a saúde mude. Não é? Se eu não caminho, eu tenho que caminhar. Se eu não como verdura, eu tenho que comer. Essas são as mudanças que a gente vai fazendo. E dentro da casa do Senhor, nós também podemos mudar. Nós também podemos escolher caminhar com Ele, estar com Ele. E hoje eu quero trazer para a gente alguns elementos importantíssimos que a gente pode trilhar nesse trilho que são agradáveis ao Senhor, que faz com que o nosso coração seja olhado pelo Senhor assim, uau, eles estão fazendo, Ele está fazendo, está tentando. Eu vou dar aqui, acho que são 5. Primeiro, ter um coração grato, ter um coração de agradecimento. Vocês sabiam que a gratidão modifica o nosso cérebro? Ela gera novas conexões cerebrais, que faz com que você comece a experimentar coisas novas. A gratidão anuncia que estamos percebendo a bondade de Deus em tudo. O texto de Salmo 136, 1 diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Amém? Então vamos fazer algo prático. Feche seus olhos. O que você pode agradecer agora? Comece a dizer. Pelo que você pode agradecer? Agradecemos pela vida, por estarmos respirando, por termos uma mesa. Agradecemos por termos uma cama para deitar, um chuveiro para tomar banho. Amém? A gratidão traz uma mudança enorme. Seja grato. Quando muitas vezes, em vez de sermos gratos, a gente faz assim, não, mas podia ser melhor. Foi o que você pôde fazer. Seja grato por isso. Agora. Fazer depois. Aí você faz melhor, aí você agradece de novo. Mas agora agradeço pelo que você tem feito. Pelo que você tem.
E se você começar a orar e agradecendo, você vai ver que tem tanta coisa, gente. Tanta coisa. Tem tanta coisa que a gente pode ser grato. É só abrir o nosso coração, amém? Vamos praticar isso. Pratique isso todo dia. Pratique isso todo dia. Que nós tenhamos um coração que louve em tempo e fora de tempo. Nossa alma precisa cantar ao Senhor, mesmo abatida. O louvor muda. O louvor gera vida onde há morte. 2 Samuel 22, 47 diz assim: o Senhor vive, louvado seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Então, o nosso coração louva ao Senhor em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo, o Senhor deseja que nós o louvemos, o adoremos. Precisamos ter os nossos pensamentos alinhados. Os pensamentos de Deus, do Senhor, são bem e não mal. Cuidado, porque os seus pensamentos podem comandar o seu coração, gerando medo, aflição, tormento. Mas você pode dar um comando de autoridade, dizer que ele não tem poder para isso na sua vida. Amém? Esses dias a gente compartilhou na liderança sobre isso. E essa semana eu tive alguns medos. E quando eu percebi que eram medos, eu comecei a orar repreendendo. Pedi ao Senhor para que aquilo fosse embora, porque aquilo não era verdade. E muitas vezes a gente dá tanta ênfase aos medos que eles se tornam reais. Eles se tornam reais. Então, você pode dar comando ao seu cérebro dizendo: fique quieto. O meu pensamento pertence ao Senhor Jesus. E eu rejeito, e eu mando embora todo pensamento de morte, todo pensamento de raiva, todo pensamento de discórdia, todo pensamento de traição, todo pensamento de rejeição, todo pensamento, você manda embora. Você tem autoridade, no nome de Jesus, para fazer isso. Você pode escolher alimentar ou mandar embora. Escolha mandar embora, queridos. Escolha mandar embora. Não deixe que faça ninho na sua cabeça. Não permita que faça ninho na sua cabeça. A palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que você espera. O Senhor tem um fim de bondade, de amor. Leve seus pensamentos ao Senhor e não aceite. Ah, mas é apenas uma preocupação, já está ocupando a sua mente, então joga fora. Não adianta você se preocupar com algo que nunca vai acontecer, o que ainda não aconteceu. Essa semana, a nossa filha mais nova participou de uma copinha que ela faz ginástica artística. E ela estava 2 semanas sem parar de falar nisso. E ela começou: mãe, eu vou arrumar roupa? Eu falei: minha filha, faltam 2 semanas, calma. E aí, por ela já tinha arrumado a roupa e tal. Chegou na semana passada, na segunda ou na terça, ela arrumou tudo, a bolsa toda. E eu sabia que não ia dar em nada. Eu sabia que ela ia deixar a bolsa dentro do carro e que ela não ia levar nada, mas eu deixei ela arrumar, né? Mas falei com ela: calma, para que tanta preocupação com uma coisa que ainda nem sabe como vai ser? Então, muitas vezes a gente está assim, preocupado. Terça-feira eu tenho que pagar um boleto, eu não tenho dinheiro ainda. Mas amanhã eu estou para receber. Então, aí começa a fazer conta. Você vai pagar o boleto. Ah, Flávia, você não sabe. Por fé, você vai pagar o boleto. E se vai entrar o dinheiro, vai entrar. Não se preocupem com coisas que atormentam, que tiram a sua paz, a sua força para estar bem em outras coisas. Às vezes, isso atrapalha no seu trabalho.
Atrapalha para você dar conta no seu dia. Aprendam a mandar embora. Você tem um comando, que é o Espírito Santo, o poder de Deus. Então, mande embora qualquer pensamento que atormente sua alma. Amém? Ore em tempo e fora de tempo. Ore sem cessar. Onde estiver, ore. Ore em voz alta, ore em silêncio, ore no banho, no banheiro, no chuveiro. Qualquer lugar você ora o tempo todo. Esses dias eu estava passou um motoboy do meu lado, eu falei assim, esse homem vai se arrebentar lá na frente. Eu comecei a orar por ele. Senhor Jesus, abençoe esse cara. Que ele possa andar mais devagar, que ele não sofra um acidente. Ora por tudo, não é só por você. Lembrou do irmão? Começa a orar. Senhor, abençoa o que ele tem que fazer, abençoa o que ele tem que falar, abençoa a vida dele. Nós precisamos aprender que isso tem que fazer parte da nossa vida. Assim como a gente levanta, escova o dente, toma banho, vai para o trabalho, come e vai para o trabalho, assim tem que estar a oração. Assim tem que estar a oração. Assim tem que estar uma palavra de louvor e adoração. Assim tem que estar uma palavra de agradecimento no seu coração. A palavra de Deus em Jeremias 29, 12 diz, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. O Senhor está pronto a te ouvir. E leia a palavra. 5. Dessa forma Deus fala com você. Ele te ensina as verdades, ele gera vida, paz, tranquilidade no seu coração. Só Ele pode fazer isso. Quando a gente vê os discípulos de Jesus no barco, atormentados pela tempestade, o Senhor manda eles se acalmarem. E muitas vezes, quando a gente lê a palavra, o Senhor vai dizer isso, acalme seu coração. Tranquilize a sua alma, porque eu estou contigo, eu sou contigo. Então, leia a palavra. Romanos 15, 4 diz assim, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio de perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, tudo que aconteceu no passado foi escrito para que nós pudéssemos ter ânimo e perseverança. Porque tudo que eles viveram, tudo que aqueles homens viveram no Antigo Testamento, tudo aquilo que os discípulos, tudo aquilo que Paulo conta às igrejas, tudo isso é para nos ajudar a dizer assim, estou no caminho certo, eu vou seguir e não desistir. E essa noite eu sinto que o Senhor quer restaurar alguns trilhos aqui, renovando com bondade, com coragem, mandando embora o medo, porque nós não somos escravos do medo. Nós não somos banidos do amor de Deus. Pelo contrário, nós somos amados pelo Pai. Escolhidos por Ele, amém? Os discípulos tiveram a oportunidade de ver frente a frente Jesus fazendo milagres, Jesus realizando prodígios, mas nós também somos convidados a fazer isso e ver isso hoje. Por isso que nós não temos mais um segredo. Por isso que Jesus não pode ser segredo. Sabe por quê? Porque quando você vencer alguma coisa, você vai poder dizer assim, foi Jesus que me deu. E aí eu queria convidar a Renata aqui, que ela tem um testemunho para contar sobre exatamente isso. Exatamente isso. Sobre estar no trilho certo, ouvindo o que o Senhor tem para dizer. Paz, igreja. Eu estava no meu trabalho, né? Eu estava na ARP e Deus já estava me convidando, né, a largar os ombros, que Ele estava me preparando para algo maior. Isso já há uns 6 meses atrás. E aí algumas coisas foram acontecendo, eu sabia que era a respeito desse alargar os ombros, né? E surgiu uma oportunidade de eu mudar de espaço, de eu ir para um espaço pelo menos o dobro do tamanho. Só que a documentação desse lugar estava muito enrolada. E, assim, Deus é tão bom que
Numa determinada situação, já estava tudo pronto, a documentação estava pronta, só faltava assinar, só que eles não liberavam, a imobiliária não liberava para a gente ir assinar, embora já tivesse tudo pronto. E Deus me acorda, né, às 3 da manhã, que é a hora D, a hora D. E aí eu falei, Jesus, o que o Senhor quer que eu ore? Ele falou assim, ora pelo consultório. E aí eu botei o joelho no chão, fui orar, falei, Senhor, libera a documentação, e para onde você quer que eu vá? Porque está tão enrolado, o que está acontecendo, o que o Senhor quer? E eu sou uma pessoa tipicamente friburguense, eu não sei nome de rua. Eu sei nome de a rua da loja Marisa, a rua da loja, a rua da praça, então eu sou típica friburguense. E neste momento, em oração, Deus diz assim, né, vem à minha mente, Rua José Tessarolo Santos. E eu, sonolenta ainda, falei, José Tessarolo Santos. E eu não sei onde fica essa rua. E aí eu só sei dizer que, amém, orei, fiquei em paz e fui deitar. E eu lembro que eu, sonolenta, falava assim, eu vou ver no celular onde fica, eu vou ver no celular onde fica. E acabei dormindo. Na manhã seguinte, eu recebo um e-mail dizendo que a documentação está pronta, pode vir assinar. E aí eu falei, e meu pai ia ser o meu fiador nessa situação. E ele falou, Renata, então vamos assinar agora de manhã, a gente deixa as meninas na escola e eu já assino. Eu falei, pai, eu preciso ver um outro imóvel. Aí ele falou, mas já está tudo certo. Então, eu sei, mas eu preciso ver. Só que eu não lembrava o nome da rua. Então, né? Então, nisso que eu estava dando a volta ali no Paissandu, no Superpão, né? Superpão, dando a volta ali no Paissandu, e eu não lembrava o nome da rua que eu tinha que procurar para poder ir ver. Nisso, quando eu estou passando pela leiteria, né? Que eu estou passando pela leiteria, eu vejo a placa Rua José Tessarolo Santos. Eu falei, aqui, do lado da ARP, né? Onde eu já trabalho. Então, não seria uma mudança tão grande. Eu estava orando por uma casa, eu estava orando por que fosse ali perto, e, enfim. Quando eu fui ver, eu falei, pai, eu preciso ver essa casa antes de assinar o contrato. Na hora que nós pegamos a chave, o paciente desmarcou, eu consegui ver. Então, quando chegou nesse momento, nós fomos, meu pai falou, Renata, fecha agora. Fecha agora, porque o valor está excelente, o lugar é quase 4 vezes maior do que eu pagaria no outro lugar, que seria o dobro, né? E um desafio que vocês não têm noção, alguns têm, mas assim, era aquele lugar. Eu falei, pai, se é aqui que você quer, então é aqui que a gente fica. Nós, enfim, Deus fez milagre lá e já está fazendo e vai fazer, continuar fazendo. Mas assim, é a provisão de Deus para a gente, né? Agora eu sei, José Tessarolo Santos, a Rua da Leiteria. A Rua da Antiga Baronesa, Rua Antiga Baronesa, né? Outra referência. A maior clínica de fisioterapia de Friburgo vai estar ali. Quando vocês passarem pela Rua Tessarolo Santos e passarem perto da Corpo Suado, olha para o lado de cá, que é a casa da Renata. Glória! Aonde ela vai estar recebendo os seus pacientes e vai ser uma bênção. A casa é enorme, gente. Isso é ouvir a voz de Deus. Ele está falando a tempo e fora do tempo. Ele te fala antes de você tomar qualquer decisão. Ele te fala na sua aflição. Ele te fala no secreto. Ele te fala quando você precisa da última resposta. Ele fala. Ele fala, gente. E Ele faz. Não tenha medo. Ele está fazendo a seu favor.
Hoje nós falamos no Ative, existem lutas que você precisa passar e só você vai passar porque Ele sabe te dar o escape. E existem lutas que você vai enfrentar porque você vai precisar daquela luta para testemunhar para outras vidas. Não sei porque eu estou passando por isso, porque você vai ser um testemunha-vida para outras vidas. Por isso, Deus não pode estar em segredo no seu coração, Ele tem que estar aberto, exposto. Nós vivemos num país com liberdade. Nós precisamos entender isso, gente. Nós temos liberdade. Existem lugares no mundo, existem na China igrejas subterrâneas que não podem ser descobertas. Existem pessoas que não têm a Bíblia toda, têm apenas uma folha. Imagina você ter uma folha de Levítico. Amém? É trabalhar com a folha que você tem. Entende? Você tem a Bíblia toda. Você tem a liberdade. E muitas vezes a gente escolhe trilhar errado. Muitas vezes a gente escolhe trilhar o que não é do Senhor. A gente deseja coisas que não são de Deus. Essa semana eu fui ao mercado e eu fiquei... A vontade era de pegar a menina assim, segurar e orar com ela, mas eu não sabia o que estava acontecendo, quem era, não tinha ideia. Eu fui ao mercado e eu passei num corredor e ela estava agachada pegando uma coisa para a mãe, para a avó, alguma coisa assim. Quando eu olho assim para ela está com o braço todo cortado, todo. Provavelmente ela se mutila. Que tristeza, gente. Que tristeza. Que geração. O Senhor nos chama para ser sal e luz. A palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é o teu caminho e luz para a tua palavra. Sabe por que é lâmpada para os meus pés? Porque não se enxergava, então a lâmpada ficava nos pés para ir à frente. E é essa luz que o Senhor quer te dar, para você levar o Evangelho. Quantas pessoas compulsivas que comem sem parar e depois vomitam. Quantos transtornos que nós temos. Eu estou falando porque eu sei. Eu trabalho com isso. Nós temos aqui Dani, Denise fazendo psicologia. Nós sabemos sobre esses casos. E o Senhor quer te dar vida. Se você for levado para um site pornográfico, fecha. Fecha. Não se contamine. Se você não consegue sozinho, peça ajuda, gente. Não tenha vergonha. Nós estamos dentro do corpo de Cristo. Amor de vergonha, Flávia, não vou falar para ninguém. Chama o seu pastor. Chama a gente. Chama o seu líder. Nós queremos gerar confiança nesse lugar, para que a gente possa ser livre. Eu não quero ficar orando, pedindo perdão pelo pecado. Eu quero não pecar. E o Senhor é o caminho do amor. O trilho do Senhor é bom. A bondade dele te alcança aonde você estiver. Amém? E eu creio que o Senhor quer falar com a gente. Ainda mais, que o Senhor quer mexer no seu coração. Que o Senhor quer transformar a sua vida. Existem algumas coisas que nós carregamos que ninguém sabe. São segredos. O que eu mais escuto no consultório é pessoas dizerem assim, eu nunca contei isso para ninguém. Né, Dan?
Eu nunca contei isso para ninguém. Nem o meu marido, nem o meu pai, nem a minha mãe sabem disso. Nem o meu pastor, nem a minha pastora, dentro da igreja. É o que eu mais escuto. Mas nós temos liberdade aqui para estar colocando a nossa vida, para a gente conversar um com o outro e não deixar que isso venha fazer ninho, criar raízes no seu coração. Amém, queridos? Queria que vocês se colocassem de pé. E eu quero que a gente tenha um tempo de oração. Quero que você ore pela sua vida. E eu quero que o pessoal da música venha, né, para a gente cantar. Não que necessariamente tenha que ter música, mas eu gostaria que, se você sentisse necessidade de vir à frente para renovar a sua aliança, o seu trilho com o Senhor, essa noite Ele quer renovar. Ele quer te dar novos passos. Ele quer te dar novas estratégias, novas orientações. Ele quer puxar a alavanca para você e dizer: não mais isso. Não mais escravo de medo. Não mais olhando coisas que não deve, tendo desejos ilícitos. Não mais pensando no mal. Essa noite o Senhor quer te levar ao trilho de amor dele, da bondade dele para com a sua vida. Amém, queridos? O Bernardo vai ministrar. E que, se você sentir vontade de vir aqui, a gente quer orar com você, fortalecendo a sua vida. É uma oração de fortalecimento, queridos. Em nome de Jesus. Queremos agradecer a todos que estão assistindo a nossa live, assistindo esse culto pelo Instagram, pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar a sua semana, que você possa refletir sobre isso.